Aleluia! Eu sou o pastor Aroca. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma coisa bem séria. Eu queria falar de exemplo. Eu queria que você entendesse por que é que Jesus Cristo veio aqui na terra como homem, qual o motivo dele estar aqui, por que que ele veio até aqui. Eu queria ler primeiro Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, junto com vocês. Está escrito assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso é uma instrução, é um alerta para que nós deixemos o modo que nós estamos vivendo, que nós deixemos a maneira que nós estamos agindo e que nós sigamos por um caminho pensado por Deus, por uma carreira proposta. O que é proposto é planejado. Você não pode propor algo que não tem planejamento. Para você fazer uma proposta a alguém, de um negócio, de uma situação, é necessário que se planeje. Veja, tem um plano colocado aqui. Deus tem uma maneira correta. Há leis, há caminhos, há estatutos que tem que se observar, normas que precisam ser prestadas atenção. E ele fala assim: a carreira que nos está proposta. Ou seja, o modo que nós devemos executar o negócio. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que eu quero que vocês compreendam. Primeiro, destra, no hebraico, no grego, não significa direita, significa poder. Jesus se assenta no poder. Ele é colocado sobre o poder de Deus. A palavra Deus lá no hebraico vai significar Pai, e Pai significa fonte inesgotável de providências. Abba em hebraico. Quando eles se dirigem à palavra Deus, que eles chamam Pai de o Deus Criador, de Pai, eles estão falando: ei, fonte inesgotável de toda a providência. Abba, fonte de recursos. E o versículo diz assim: que Jesus Cristo, ele suportou a cruz, porque havia uma coisa que lhe estava proposta. Havia um planejamento a ser executado. A cruz tinha um plano. O propósito de Jesus Cristo era vir aqui, agir, deixar exemplos para que a gente possa seguir. A palavra diz que ele venceu o mundo. E ele vem para nos dar exemplos de como vencer o mundo. Ele diz que a fé dele venceu o mundo. O mecanismo pelo qual ele vence o mundo é a sua fé. Ele vem e mostra, primeiro, que exemplos são esses? Que planejamentos são esses que o levaram até a cruz? Veja, Jesus Cristo orava das 3 da madrugada, da terceira vigília da madrugada até as 6 da manhã, que era a hora que o mercado municipal de Jerusalém abria. Das 3 até as 6, dá 3 horas. O nosso dia tem 24 horas. Se a gente colocar em percentuais, nós vamos ver que Jesus Cristo orava 10% do seu tempo. 10% do seu dia ele orava. O Senhor dava dízimo do seu tempo. Olha o exemplo que o maior homem que a humanidade teve deu pra gente. Outra coisa, o mundo hoje diz que Jesus Cristo é uma utopia, ele não existiu. As evidências históricas provam que esse homem existiu. As evidências históricas, as evidências policiais, as evidências criminais provam que ele existiu. Se você pegar os 4 livros dos 4 evangelhos, você vai ver que cada um deles dá uma evidência diferente sobre os mesmos fatos da vida de Jesus e sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Um diz que Pedro corta a orelha de Malco, o outro diz que Jesus Cristo cola a orelha de Malco.
Você não encontra a mesma situação em ambos os testemunhos. Porque para você conseguir... Por isso que nos tribunais se escolhem 24 testemunhas. Porque cada uma delas vai observar uma parte da história. Para que as diferenças holísticas das pessoas, para que a visão das pessoas mostrem a verdade, para que cada um possa enxergar uma parte da história e testificar. Por isso são escritos 4 evangelhos diferentes, por isso estão escritos 4 momentos diferentes da mesma situação. O Senhor deixa 4 pessoas aptas a enxergarem com os seus temperamentos. Veja, Ele cria 4 temperamentos. Um é fleumático, o outro é sanguíneo, o outro é colérico, o outro é melancólico. Ele deixa cada uma dessas pessoas observar segundo o seu temperamento, a sua ótica, e escrever em cada um desses evangélicos. Um é mais romântico, outro é mais seco, outro é mais objetivo, outro é mais prático, outro é mais romântico, e assim, segundo estas testemunhas, ele deixa que cada um deles conte a história vista por um ângulo emocional diferente. Se você levar isso à polícia, eles vão analisar, ler, e você vai ver que todo bom detetive vai te dar esta visão. Mas o que tem isso a ver com a proposta de Cristo? Veja, não importa qual o seu temperamento, não importa quais são as forças que você tem, ou quais são as dificuldades que você tem. Não importa se você é o sanguíneo que explode, ou o melancólico que chora, que reclama. Não importa se você é o colérico que se vinca, ou se você é o fleumático que gasta um tempo demais pensando. Importa é que você entregue a sua vida e vá na direção de Cristo, entendendo que Ele tem um processo na sua vida e que esse processo vai te trazer transformação. Na realidade, Deus está falando assim, ó, assim como eu sou Senhor da minha mente, assim como eu enfrentei a cruz, sabendo que eu iria enfrentar, e que eu não abri mão de passar pela cruz, porque eu sabia do que me estava proposto. O que estava proposto a Jesus? Que Ele seria glorificado com a glória antiga que Ele tinha antes da fundação do mundo. Olha como diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Ele já sabia o que receberia, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se no poder de Deus. Eu quero que você compreenda que o que nos vai capacitar a conseguir passar pelo que Ele passou é o sangue de Cristo. É mais ou menos como se Deus dissesse assim: faça as coisas que eu mando, veja os exemplos que eu deixei. Vocês se lembram do Vale dos Ossos Secos? Existe um momento que o Espírito pega o profeta, o homem de Deus, e leva ele para um vale de ossos que estavam sequíssimos. E se você ler o capítulo, você vai ver que o Espírito ensina o profeta a orar. Ele fala assim, ó: diga aos ossos, ossos, ajuntem-se com os seus nervos. E toda a oração é feita primeiramente pelo Espírito. O Espírito mostra, ele exemplifica o modo que o profeta deve orar, e o profeta ora. O Espírito Santo de Deus mostra o caminho, e então, quando ele já mostrou o caminho, quando ele já deu o exemplo, é que ele faz o profeta orar sobre o vale de ossos secos. É exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele precisava ser batizado? Não! Mas ele vai até o pastor que tem a igreja lá no deserto, João Batista. João Batista foi o pastor da igreja do deserto. E ele vai na igreja do deserto, formada pelos ribeirinhos daquele rio, formada pelas pessoas de classe média que moravam perto, que tinham construções maiores, e até os da cidade, que saíam da cidade, que eram os mais abastados, que iam para o meio do deserto, lá onde tinha o ribeiro, ouvir o que João Batista dizia. E ele entra na fila, ele toma fila para o batismo. Ele não é o primeiro a ser batizado, ele vai até o momento do batismo, e João diz: mas Senhor, eu não sou digno de desatar as alpacas dos teus pés. Ele fala assim: executa o batismo, cumpra em mim esse propósito, para que os outros saibam que eu fiz a minha parte. Na realidade está dizendo: ei, seja batizado, estou te dando exemplo, este é o caminho que você deve seguir. Ele te dá exemplo indo para a cruz.
quando batem nele com o chicote, quando pregam os pregos na mão e nos pés dele, ele está dizendo para você: ei, você pode passar por essa dor. Se você for rei da sua memória, se você for senhor dos seus sentimentos, se você não for escravo dos seus sentimentos, se você não se sentir um coitadinho, se você não se sentir pequeno, machucado e ferido por cada ofensa que te fizerem, por cada vergonha que tiverem passar, por cada vez que te traíram, por cada vez que não te convidaram para aquela situação, por cada vez que não te inseriram na situação, se você conseguir passar por tudo isso, então você está imitando a Cristo, como Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Imite esse homem que teve força para enfrentar a cruz. Está escrito: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Isaías capítulo 53, eu quero ler junto com vocês, para que vocês compreendam o que está escrito aqui. É muito sério o modo com que isso acontece. Está escrito dessa maneira, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Em momento nenhum ele diz que ele era aflito. Na realidade, a palavra verdadeiramente quer dizer o seguinte: na realidade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está dizendo assim, na realidade o que estava acontecendo na cruz é que um Deus que abriu mão da sua glória, que abre mão do seu poder, ele abriu mão do seu palácio, ele abriu mão do seu poder. Está escrito: sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Ele abre mão, ele vem na forma de homem, ele vem na forma, o Criador vindo em forma de criatura, vem na forma de homem, e ele vai para a cruz. Na realidade, Satanás não queria que Jesus Cristo fosse para a cruz, porque quando Jesus Cristo vai para a cruz, ele sabe disso, ele leva cativo o cativeiro, ele leva Satanás contigo, e todo o poder de Satanás é colocado na cruz junto com ele. Satanás foi crucificado com Cristo. Satanás, porque as dores são de quem? De Satanás. As doenças são de quem? De Satanás. As mágoas são de quem? De Satanás. O roubo é de quem? De Satanás. E Cristo toma as nossas dores. A doença rouba a nossa vida. A dor rouba a nossa alegria. Um estupro, nossos sonhos. Alguém bulir na sua vida, na sua sexualidade, sua perspectiva de vida. Você se amarga, você se cala, você se fecha, você tem medo da avaliação das pessoas. Mas Jesus Cristo leva a sua dor, a sua mágoa, a sua tristeza com Ele para a cruz. Na realidade, olha, leia como tem que ser lido. Na realidade, Ele tomou, o verbo tomar significa que foi a força. Ele arrancou da mão de Satanás a sua enfermidade. Ele arrancou da mão de Satanás as suas dores. Ele arrancou da mão de Satanás o que você sente. Ele falou: não é meu, eu vou levar a cativeiro. Vai comigo para a cruz e vai acabar. Nós não entendemos isso da cruz. Não foi um fracote que foi para a cruz. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era a nossa visão. Mas a visão da cruz de Cristo era que Ele foi lá para tirar, para trazer de volta o que era dele. O maior exemplo de autoridade é esta palavra: tomou sobre si as nossas dores. Por 33 anos, o meu mestre, aquele que eu escolhi acreditar, aquele que eu tenho fé, que eu tenho ousadia no mundo de hoje, que as pessoas nos chamam de medíocres, eu escolhi acreditar que esse homem foi à morte de cruz para me salvar, por minha causa, por causa do Arouca, não do pastor Arouca, do Valdecir Arouca. Ele quis salvar a minha vida, os meus sonhos, as minhas perspectivas. Ele quis salvar a minha alegria. Ele quis salvar a harmonia do meu casamento. Ele quis salvar o beijo na boca nos meus filhos. Ele quis salvar a minha família. Ele quer que eu sonhe.
Olha que é maravilhoso. Verdadeiramente o meu Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores levou sobre si. Fui eu que o reputei por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões. O que é transgressão? Eu vou te explicar. Ele deixou uma norma. Olha Eva, olha Adão. Você pode comer de 99% do que tem aqui, ó. Desta árvore não coma. Transgredir significa ficar fora daquela visão. A visão de Deus é que eles poderiam comer as 99 árvores, daquela única eles não poderiam. Mas o ego de Eva fez assim: eu não vou ficar debaixo da visão de Deus, eu vou pensar por mim mesma. E foi lá e comeu. As coisas estão dando errado porque você tem pensado por si mesmo. As coisas não têm dado certo na sua vida. Você tem orado e as pessoas não têm recebido a bênção porque tu tens pensado por ti mesmo. Corrija isso. Pare a sua vida. Diga ao Senhor: olha Senhor, eu errei. Eu não sabia que esse era o caminho. Mas eu me arrependo. E eu acredito que tu és a força que está no verso 4. Que verdadeiramente você veio aqui e arrancou as minhas enfermidades e as minhas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre você, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, porque eu aceito o teu sacrifício na cruz. Aceite o sacrifício que ele fez com você. O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus tem prazer na sua vida. O Senhor Jesus quer ver você sonhando de novo. Quer ver você ser amado. Você pode ser amado. Ele tem alguém para amar você. Aleluia. O Senhor Deus tem alguém para amar e cuidar de você. O Senhor quer isso na sua e na minha vida. Eu preciso que você entenda esse Isaías maravilhoso. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem que deixou entrar nos ouvidos e guardou no seu coração? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem permitiu que o braço do Senhor tivesse essa força? Porque foi subindo como um renovo. Desculpe. Olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Para quem? Essa coragem toda do verso 4, isso é verdade, isso é realidade. Porque ele foi subindo como um renovo. À medida que a cruz era levantada, ele dizia: volta para o começo. Renovo. Significa tornar, retornar. Novo significa começo. Volte para o começo. Isso significa renovo. Volta para o começo. O começo era Deus soberano, o homem debaixo da sua ordem, um homem e uma mulher felizes, uma família e toda a prosperidade da terra para ti. O jardim do Éden significa isso. Não era um lugar bonito, bem plantado, cultivado. Não é isso que Deus está dizendo. Era isso também, mas era o homem sabendo ouvir a Deus, sabendo interpretar as palavras de Deus, fazendo o que lhe era delegado, recebendo instrução e como recompensa, aprendendo que a instrução trazia recompensa. Ouça o que Deus tem falado ao seu coração. Fique sensível à voz do Senhor. Deixa o livro de Isaías te mostrar quem é Deus e de que forma Ele trabalha. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Ele foi subindo como um renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores,
experimentado nos trabalhos, ele tinha experiência naquilo que estava fazendo. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. O que a palavra está dizendo é: não seja indiferente a Deus. A palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Olha, a primeira parte desse capítulo diz que os homens eram indiferentes ao gesto de Jesus Cristo. Não seja indiferente, porque a indiferença é exatamente o oposto da palavra amor. Quando você quer amar, você tem que demonstrar ir na direção do amor. Vai ter preços? Vai custar algumas situações na sua vida? Sim, mas se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o alvo e a vitória é certa. Não se desvie, ame a Cristo sobre todas as coisas, e este Cristo vai fazer você ser Senhor da sua mente, Senhor do seu coração, dos seus desejos. Você pode. Eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, nós estamos aqui na Tua presença pedindo, Senhor, que o Teu Espírito que é santo entre em nós agora, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja no nosso coração, na nossa mente. Senhor, faz com que eu compreenda e viva esta palavra, para que eu possa gerar frutos da minha intimidade contigo e da sua presença na minha vida. Em o nome de Jesus, que isso se estenda a todo aquele que ouvir e concordar dizendo amém. Eu quero isso na minha vida. Executa em mim esta palavra. Deus te abençoe e fique na paz.